Olá, economistas, professores de economia, bacharéis em economia, estudantes, todos aqueles que nos assistem na TV Economista. Na edição deste programa, nós vamos tratar de uma nova outra atividade para os economistas. Eu digo nova porque ela ganhou uma grande importância nesses últimos anos. Mas ela é antiga em termos de atividade profissional. Só que ela não estava muito próxima da área de atuação dos economistas. Refiro-me à avaliação de empresas, que muitos chamam pelo nome em inglês de valuation. E até certos anos atrás, até um número significativo de anos atrás, 3 décadas mais ou menos, ainda se falava daquilo que a gente chama de apuração de haveres. Do que se trata? Bem, nós temos situações em que é necessário avaliar uma empresa, entre as quais para a compra e venda dessa empresa. Então, aquele que quer comprar exige a avaliação para verificação de todos os problemas que há na empresa, faz-se também uma verificação de pendências, riscos com débitos que não estão contabilizados e, evidentemente, aquele que vende a empresa também quer saber quanto vale a sua empresa. Até um certo tempo atrás, como eu já dizia, era uma questão puramente contábil. Levantavam-se os valores contabilizados, buscava-se saber qual é a soma de ativos, qual é a soma de passivos, deduzia-se os passivos dos ativos e se obtinha o patrimônio líquido atualizado. Depois de um certo momento, começou-se a perceber que a contabilidade, que tem uma função primordial em todas as empresas, a escrituração contábil, ela, na verdade, não espelha, nem mesmo com as últimas alterações, a vida econômica da empresa. As últimas alterações, de fato, em nível mundial, elas buscaram aprimorar esse registro de fatos econômicos. Mas ainda não é o suficiente. Explico algumas coisas. Todos os que estudaram contabilidade sabem que nos ativos constam bens e direitos. Nos ativos, as obrigações. Portanto, os bens em si são recursos financeiros, em conta corrente ou aplicados, títulos, que são títulos de mercado financeiro. Os direitos são o quê? Ações de outras empresas, máquinas, equipamentos, direitos sobre marca, valores de marca, etc. Por outro lado, as obrigações, elas muitas vezes deixam de ser contabilizadas porque não é obrigatório contabilizá-las. Por exemplo, todas as empresas têm um passivo trabalhista que não contabilizam. Só se vai descobrir que esse é um passivo, ou seja, uma obrigação, no momento em que há uma ação judicial. Então imagine uma empresa falindo, uma empresa em que cada credor busca o seu direito, entre os quais os empregados. Aí sim é que vai se descobrir quanto a empresa deve para o empregado, em termos de direitos não pagos, em termos de indenizações, etc. Existem também outras situações de passivos que não são atualizados monetariamente. Certa ocasião, trabalhando para um hospital, eu descobri que fazia 17 anos que não havia atualização desses débitos com os encargos normais. Isso significa dizer que aquele débito corrigia-se, mas não se aplicavam os encargos, por exemplo, de juros. O que faz um avaliador? Um avaliador, primeiro, antes de mais nada, ele
atualiza o valor dos bens por determinados critérios. Normalmente o critério de mercado, mas não obrigatoriamente o critério de mercado. Por sua vez, ele também tem que fazer a apuração daquilo que é o potencial da empresa. Porque toda empresa tem um potencial. É diferente uma empresa que não está constituída de uma empresa que já está andando, que já tem clientela, que tem bom nome no mercado, que tem um faturamento razoavelmente seguro. Então, isto que muitas vezes chamamos de fundo de comércio, ela precisa ser avaliada, porque é algo que acrescenta ao valor. Então, os economistas entram aonde? Entram fazendo essas avaliações, fazendo as apurações de mercado, as projeções, inclusive dos próprios mercados que existem. Num dos cursos que o Sindicato dos Economistas dá, que é de avaliação de empresas, fazemos análise, por exemplo, do balanço e dos valores e da valuation da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. E se for olhado o balanço, vai se verificar que boa parte do valor da Sabesp são os contratos que ela tem. Então ela firma contratos por 30, 40, 50 anos com os municípios para cuidar da água, do esgoto daqueles municípios. O que é o ativo que ela considera? São os direitos sobre a exploração deste mercado, que seria o mercado de água e de esgoto, que é cativo, né, no município. Só que ele precisa ser medido, porque um município em expansão tem determinado mercado, um município em regressão tem outra situação. Um município onde há pessoas mais velhas do que jovens tem outra situação, e o contrário é a mesma coisa. Então, o que ocorre? Para tudo isso, deve existir uma avaliação econômica. E essa avaliação econômica é nada melhor que o economista para fazê-lo. E esse mercado é muito bom porque ele trabalha com demandas de investidores, que são muitos hoje, buscam empresas boas em que investir os seus recursos, inclusive internacionais. Também no mercado judicial, em demandas, em litígios entre sócios, entre herdeiros, no âmbito arbitral também, porque existem algumas empresas em que a dissolução de sociedade, ou seja, a saída de pelo menos um sócio, ele importa em uma arbitragem, é determinado isso no contrato social. Então, o campo é muito bom, bem remunerado, mas é necessário, antes de tudo, que os economistas se preparem para atuar nessa área. A empresa poderia estar sendo avaliada anualmente. Há formas de fazer isso com um custo razoavelmente baixo. Por quê? Porque isso poderia também auxiliá-la na obtenção de recursos financeiros. Quando uma empresa é bem avaliada, tem marcas que estão sob seu registro e marcas conhecidas que potencializam o faturamento, os bancos têm a tendência de reduzir taxas de juros. Assim faz o BNDES. Já está lá no manual de concessão de crédito do BNDES que uma empresa que tem marcas, que tem ativos intangíveis, imateriais, incorpóreos, como dizem os advogados, tem mais valor do que aquela que nada tem. Por quê? Porque esses ativos intangíveis, embora não constem da contabilidade pelo seu valor real, eles potencializam o faturamento e a rentabilidade final da empresa. Então, eu gostaria de recomendar aos colegas economistas que comecem a se preparar para esse tipo de desafio, que é o desafio da valuation, o desafio da valoração econômica de empresas, que antigamente se chamava apenas apuração de haveres e que hoje tem uma grande complexidade dentro de um mercado complexo, sim, como é o nosso deste século XXI. Estudem, preparem-se. O mercado está aí, o Corecon está aqui para auxiliá-los naquilo que for possível. Obrigado.